Zé Roberto Ferrari tá pelas ruas, traz informações. Rapidamente, Zé. Vamos lá, Luiz. A gente tá aqui em frente do Gigantão pelo seguinte, né? A torcida araraquarense gosta muito do esporte local. E no próximo domingo, o SESI Araraquara pode conquistar o tricampeonato consecutivo da LBF, que é a Liga Nacional de Basquete Feminino. Ou seja, espécie de campeonato brasileiro. Então o time araraquarense está uma vitória de ser tricampeão brasileiro de basquete feminino. E pelo regulamento, o SESI jogaria em casa, né? Jogaria em Araraquara. No caso, no Gigantão. Só que não vai jogar. O SESI vai jogar lá em São Paulo, no ginásio da Vila Leopoldina, que é a casa do SESI São Paulo. E por que não vai jogar aqui no Gigantão? Nós vamos conversar então com o secretário de Esportes, João Henrique Silvestre, que vai explicar pra gente. O Gigantão, tô escutando aqui, o pessoal tá treinando ali do basquete. Tá tendo evento, mas não pode ter público. O que tá acontecendo, ô João? Exato. Inicialmente, bom dia a todos que estão no estúdio, Madalena e equipe, aqueles que nos acompanham nesse momento. Realmente, dentro desse processo todo do Gigantão, hoje nós temos uma condição de poder continuar trabalhando aqui a secretaria e utilizando a quadra para as atividades de treino e determinados eventos de jogos sem público. Essa é uma recomendação baseada no laudo técnico que foi feito no final de 2024, apontando a necessidade de algumas correções, de algumas anomalias existentes na estrutura, na cobertura do Gigantão. Eu lembro que em 2010 caiu aquela marquise e depois disso o Gigantão passou por uma reforma e toda vez pode acontecer isso. Precisa de um laudo, precisa... Como que funciona? Esse laudo tem que ser feito a cada quantos anos? Ele tem que ser renovado? Por que ele não foi renovado esse ano? A recomendação em relação ao laudo, ela vem desde essa época das reformas e ficou estabelecido pelo Ministério Público que a cada 2 anos era necessário fazer uma vistoria, um relatório fotográfico e, na necessidade, um eventual laudo, comprovando toda a segurança das obras que tinham sido feitas no Gigantão. Então, o período, a gente pode dizer que é a cada 2 anos, a apresentação de relatórios e de documentação que comprovem e que dê a segurança, obviamente, para a utilização do Gigantão full. E vai ser feito esse laudo? Já tem uma previsão? Quando que o Gigantão vai poder receber novamente torcedores para acompanhar as equipes da cidade? Nós no início do ano, nós acabamos recebendo, obviamente, essa notificação via concessionária, que era revir sobre a necessidade de se apresentar esse laudo, até porque faz parte do processo que foi instaurado desde 2011, e reeditado praticamente em 2019, que a gente fizesse o laudo. E aí nós já fizemos o contato com o IPT, uma vez que o laudo do IPT é um laudo muito mais regulador e completo, além de ser muito mais aceito dentro da esfera judicial, para que se comprove a real condição de um aparelho como é o Gigantão. Então, eles estiveram em março, fizeram uma pré-vistoria, fizeram um levantamento do trabalho a ser feito, encaminharam a proposta para o município obviamente, foi atrás dos recursos, porque isso não estava previsto, e agora nós estamos aguardando a assinatura efetiva da contratação para que o IPT possa disponibilizar a sua equipe técnica e vir aqui fazer todos os levantamentos, todas as medições, para que esse assunto de uma vez por todas se encerre. E tem um custo muito alto? O orçamento que foi passado pelo IPT para esse ano, aqui para esse laudo, ele atinge R$460 mil. Se eu não estou equivocado aqui, provavelmente tem alguns outros gastos que pode atingir na faixa aí de 500 mil, mais ou menos. E a prefeitura que arca? Sim, tem que ser arcado pelo município. A Defesa Civil está nos ajudando muito através do Coronel Alexandre. Existem alguns programas do governo estadual que ajudam a compor um pouquinho essa verba, E isso já foi equacionado, já está tudo ok. Então, logo a gente deve ter essas medições aqui e de uma vez por todas aí ter o resultado para ver o que necessariamente tem que ser feito, o que precisa ser feito, para que a gente possa, de uma vez por todas, encerrar esse assunto do Gigantão. Aí, Luiz, Madá, não sei se alguém tem uma pergunta para o João Henrique. Olha, eu acho muito importante os esclarecimentos, porque é uma interrogação que paira aí na cabeça do araraquarense. Agora eu fico com mais interrogações ainda. Eu acho prudente toda a exigência de laudo, de segurança, mas só o Gigantão é uma obra duvidosa?
O Gigantão foi praticamente refeito em 2010, me lembro bem da marquise caindo, a interdição, a reforma, o projeto, até diziam na época, é melhor demolir e tal. Será que o projeto é tão ruim assim que ele está sempre em dúvida? Porque será que se exige esse laudo do pontilhão da Barroso? Será que se exige esse laudo do outro pontilhão? Será que se exige um laudo assim de segurança na Arena da Fonte, no ginásio da Pista, no Teatro Municipal? É só o Gigantão que é uma obra em dúvida? Então, é sabe? isso que eu digo a você. Quem construiu o Gigantão foi a construtora Massafera naquela época, né? O Massafera poderia até dar uma palavra a respeito do assunto. Agora, eu já fui no Gigantão lotado com shows e com partidas de basquete e tal, de vôlei, e sinceramente, Luiz Antônio, a hora que você explode, que acontece alguma coisa e tal, aquilo treme que dá até medo, sabe? Dá medo mesmo, né? Agora, depois daquele desabamento que houve, e graças a Deus não tinha ninguém no Gigantão, porque poderia ter causado uma tragédia com muitas mortes, então passou a ser feito essa avaliação. Eu já cheguei até a dizer uma vez aí, quando ficou muito tempo interditado, falei, passa a máquina. Sabe, passa o trator. Me lembro. Lembra disso? Passa o trator e constrói outro. Agora, vai ficar a vida inteira nisso aí? Eu só lembrei que foi isso que disseram do antigo Teatro Municipal e até hoje a gente chora, mas era tão bonito, né? Por que demoliram e tal? Não é esse o caminho, Madalena. A engenharia tem soluções para tudo. Tem tudo, né? Você consegue desentortar um prédio... E fatalmente mais barato do que demolir e fazer outro. Exatamente. Né? Agora, por que o Gigantão tem essa suspeita toda? Se foi todo reformulado, até o Massafera acompanhou a reformulação depois dessa marquise e tal. Por que ele tá sempre em dúvida, sempre ameaçando cair na cabeça de alguém? Eu não consigo entender isso. É que a obra é tão ruim assim, que não se sustenta ao longo dos anos? Eu não sei. Uma arquitetura muito moderna, tal. Na época foi situação como tem essa cobertura e tal. Sim. Então, quer dizer, é uma situação que tem que ser feita esse laudo e vai ser até o resto da vida. Cada período tem que fazer uma renovação. Então não pode esperar expirar, né? Não pode. O Gigantão tem mais de meio século. Falar que não aguentou também, né? Aguentou já até bastante, precisa de uma reforma. Muito bom. Obrigado, Zé Roberto e o João Silvestre, secretário de Esportes de Araraquara. Jornal da EB.